Saímos agora do estúdio do Tarobá Esporte, a gente conversa com o técnico Cláudio Tencati. Depois dessa entrevista no estúdio, a gente bate um papo para a internet agora, com algumas perguntinhas que eu não te fiz lá, mas faço agora, Tencati. Avaliação de alguns anos, quase uma década de trabalho aqui, e no estúdio você falou que pode avaliar uma saída do Londrina. Qual é a chance, digamos assim, num 0 a 10 dessa saída e na continuidade, pelo que você já tem de relacionamento com o Sérgio Malucelli, pelo que já tem de relacionamento com a torcida e com o próprio grupo de jogadores? Olha, hoje, por tudo que nos cerca, o que é o projeto, né, eu acho que a chance seria de 2 a 3 aí de realmente uma saída. Mas é óbvio que eu estudo e vai ter um momento que isso vai acontecer, né? Ou da minha parte, ou da parte do clube também, de um rompimento, né, da sequência do projeto. Vivemos muitas coisas fantásticas aqui, né? Como você disse, uma trajetória, títulos, acessos importantes, né? Então a gente marcou essa trajetória, mas a gente sabe que tudo tem um ciclo. Uma hora vai esse ciclo se encerrar, né? Seja pela minha vontade ou pela vontade do clube. Então, por isso que eu estou dizendo, a gente combinou com o Sérgio sempre dessa forma. Encerra-se um ano, a gente senta depois de uma temporada e vamos rever. E a partir daí a gente realmente vai definir essa sequência do trabalho. Bacana, Tencati. Uma coisa que inclusive você já foi até preparador físico, se eu não me engano, do Ricardo Baltieri, que trabalha aqui na TV Tarobá. Era bom zagueiro ou não? Vamos falar assim, esforçado. Tencati, você que teve essa trajetória por comissão técnica, não foi direto só para treinador, teve essa bagagem. Quando você se tornou treinador, o sonho de começo de carreira, ele é o mesmo, e naquele momento o sonho era chegar a que ponto? A um time do exterior, uma seleção? Qual que é o sonho do treinador? Eu enquanto início de carreira, né? Claro que eu tinha um foco, era parte da preparação física, comecei como preparador físico, isso em 97, né? E a partir daí, então, em 2002, eu tomei uma decisão, que eu gostava da parte técnica, eu vi isso, e até com a chegada do Caio em 2004 no Cianorte, e que aí eu aproximei mais dele, né? Então automaticamente vislumbrei mais esse detalhe da parte tática, da organização das equipes, da montagem, né? Desse estudo, né? Então eu tomei uma decisão, falei, não, é a parte técnica que eu quero. Então a partir daí eu comecei a vislumbrar, né? O que poderia o Tencati e qual setor, seria o técnico da base ou da profissional, porque naquela época eu trabalhava na base, então eu até tinha uma meta naquela época, chegar a uma base de um clube grande ou uma seleção brasileira. Né? Então, a partir do momento que surgiram as oportunidades no profissional, aí a chave mudou também. Né? Tanto que no Cianorte mesmo já dirigi equipe profissional, depois no Paranavaí. Então, agora, inclusive nesse momento que eu vivo no Londrina, não há dúvida que o foco é mais além. Né? Então, hoje é o pensamento de dirigir um time na Série A, um dia trabalhar fora do país, né? Seja qualquer mercado, né? E por que não sonhar com uma seleção brasileira? Né? O Tite começou igual eu no início de carreira e conseguiu chegar. É poucos que chegam, mas por que não sonhar? Então, primeiro vamos sonhar e trabalhar muito para que isso aconteça. Recentemente a gente colocou aqui no Tarobá Esporte uma reportagem sobre o encontro de treinadores que foi realizado lá na CBF. E eu até pedi para a nossa equipe da Band Rio, agradecimento para o pessoal da Band Rio, inclusive, que fez essa pergunta para o Cristóvão Borges, sobre a questão do Tencati na 7ª temporada no comando do Londrina, e como é que eles avaliam isso. O Cristóvão Borges falou assim, isso é um milagre no futebol nacional. Diante dessa resposta, assim, você vê que o caminho para o futebol brasileiro é os clubes serem assumidos por empresários, ou não há necessidade disso e deu certo aqui no Londrina? Tá dando certo no Londrina, mas ainda vejo que a gestão nesse modelo é o que daria certo nos clubes. Inclusive, diminuiria problemas de dívidas financeiras que os clubes contraem em função de erros subsequentes de parte de diretoria. Eu acho que tem que ter porque quem é composto a diretoria de um clube hoje? Geralmente pega-se o apaixonado do clube, é o cara que é o advogado, é o cara que é médico, é um cara de um outro setor, que não é do futebol. Profissional da área. Não é o profissional da área. Então, quer dizer, esses clubes eles teriam que ter um executivo que vai resolver, que é o Sérgio. O Sérgio vive isso frequentemente, ele é o Ocimar, para que as coisas façam funcionar. Há muitos anos. Exatamente. Então, eu vejo que os clubes vão ter que se modernizar para isso, como na Europa existe hoje. Tem o conselho
tem lá a diretoria, mas quem faz o futebol andar, né, é o executivo. No entanto, que nós temos hoje o Leonardo, né, que está no Paris Saint-Germain fazendo esse trabalho, né? Ele é o responsável por contratação, por dispensa, montagem de equipe, organização, estruturação financeira. Então acho que tem que partir desse caminho, porque daí melhoraria inclusive para nós treinadores esse sentido de um prolongamento maior de vida útil, porque é o que acaba acontecendo isso. Perde-se um jogo, aquele jogo que seria aquele clássico, aquele jogo crucial, e aí pelo calor da emoção 4 ou 5 diretores se reúnem naquele calor de emoção da torcida, apaixonados, vamos lá, tomam uma decisão, mandam o treinador embora. E nem sempre, às vezes, é o que se esperava ou o que se deveria ter feito, porque daí vai vir depois o problema lá na frente. Tencate, só pra gente finalizar aqui, não vou te pedir para você escalar uma seleção, mas eu vou pedir sim, para que você eleja os melhores jogadores ou os que tiveram mais destaque com você. Só pode escolher um por posição, tá bom? Goleiro, quem que foi que mais rendeu com você nesse tempo todo de Londrina? Olha, eu não tenho como não dizer que foi o Danilo, porque pelo que eu vivi com ele, né? Então, ele, inclusive na chegada do Londrina, porque como a gente fala, na nossa chegada aqui em 2011, nós roemos o osso, né? Porque pegamos tudo zerado, né? Então ele se roeu e isso junto e a gente conseguiu alavancar o Londrina. Então o Danilo, na posição de goleiro, foi um jogador especial. Zagueiro? Zagueiro, eu colocaria aqui Dirceu e Silvio. É a tua dupla? É. Que foi a do... o Silvio estava como volante no título paranaense, mas acabou jogando alguns jogos e daí no acesso da Série D para C, o Silvio passou a ser titular absoluto com o Dirceu. Certo. Lateral direito? Lateral direito, não tem como não falar do Ayrton, né? Então o Ayrton para mim foi um dos jogadores que marcou também a trajetória, o início aqui, pela expressão que ele teve, e era um capitão também da minha equipe em 2012, 2011 e 2012, né? Então um cara que eu tinha assim um carinho e um respeito, um lado profissional enorme com ele. Bacana. Lateral esquerdo, por onde ele tá... o Wendel, não tem como, né? Batata, né? E por esse afinidade, né? O Wendel, ele tinha assim uma afinidade muito forte e tinha uma identificação comigo, né? E tudo aquilo que eu disse para ele levou com ele, então foi bacana. Teu meio campo, eu vou pedir para você colocar 3 jogadores aí, porque no ataque também tem pessoal bacana. 3 meio campistas, quem que você colocaria? Não há dúvida que o Germano, né? Bruno Henrique, e desse pessoal que passou também, eu vejo que de todos os jogadores que passaram assim, não teve como não emplacou. Teve os seus altos e baixos, mas o Celcinho emplacou. Teve momentos assim, de muita qualidade. O Paranaense 2013 mesmo, esse cara jogou de bola, foi fez 9 gols ou 8 naquele ano, né? E no ataque, 3 jogadores de ataque? Olha, atacantes já começa a complicar, né? Assim, perfil, qualidade, virtude dos jogadores. Passaram grandes atacantes aqui na minha mão, artilheiros, né? Mas eu definiria ele Joel, Arthur, né? E um jogador em especial, mas que não deu andamento. Se ele continuasse jogando o que ele jogou, era inevitável que esse jogador não fosse o que ele era, que é o Everton. O Everton? Para mim, foi um dos grandes dribladores que o Londrina teve, né, nesse período. E um dos jogadores assim em 2013 que me encheu os olhos. E não consigo compreender como que esse menino não conseguiu dar sequência para frente. Belusso ficou de fora, fazendo 11 gols não, mesmo sendo artilheiro, você pode ver, eu não coloquei até o Neilson, né? O Neilson também foi artilheiro comigo em 2013, né? O Belusso pelo momento, mas a característica de jogador, pela qualidade do jogador, né? Eu até nessa formação tática eu incluiria aqui mais um homem no meio campo e colocaria essa dupla de ataque, Arthur e Joel aí, que funcionaria muito bem. Bacana, Tencate, muito obrigado por ter nos atendido, tá bom? E volte sempre, vamos comemorar aí, quem sabe um acesso e quiçá um título aí da Série B. Por que não, né? Vamos lá e o torcedor acredite e que realmente a gente tem condição ainda de brigar pelo acesso e lutar por esse acesso. Então confie que vai dar certo. Bacana, valeu pessoal, um abraço!